Capítulo 15 e 21. Vamos lá. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de que por ali passava, vindo do campo. Aqui levasse a mais forte, trabalhar com o inferno, levasse a cruz. Toma o seu lindo assento. A Bíblia aqui está falando de um homem chamado Simão. Por que Cirineu? Porque Cirineu era da cidade dele, ou do arraial de onde ele morava. Por isso o nome dele era Simão Cirineu. Você conhece o Diácono Rogério? Sei, da onde? Do Parque Guarani. Quem está entendendo, da glória a Deus. Amém. Então, Deus está falando sobre um homem chamado Simão Cirineu. Isso, lá de Cirineu. Amém? Amém? Um homem do campo. A Bíblia diz que ele saiu de casa com um propósito. Presta bastante atenção. Deus trabalha com estratégia na minha e na sua, na nossa vida. Deus trabalhou com estratégia na vida deste homem. A Bíblia diz que este homem saiu com as vestes brancas, limpa. Fala, branca, limpa. Para poder chegar no tabernáculo, diz a Bíblia. Fala. Ou na festa da Páscoa, diz a palavra de Deus. Fala. E naquela ocasião a Bíblia diz que tinha que chegar com a roupa limpa. Deus está falando que temos que chegar diante de Deus com as vestes limpas. Quem está entendendo? Não, glória a Deus. E isso é desse jeito que Deus está falando. Muitos às vezes ouve alguém dizer e falar assim: a Bíblia diz, vinde como estás. É verdade, mas não vem e ficar naquela mesma posição. Por isso que a Bíblia diz, não seja apenas ouvinte, mas sim praticante da palavra de Deus. Você pode vir do jeito que você veio, das drogas, da prostituição, do espiritismo, não interessa de onde você veio. Você não pode permanecer nessa posição, sim ou não? Sim. Porque diz a palavra de Deus, onde Jesus está, alguma coisa acontece. A Bíblia diz que aquele homem andou mais ou menos 3 meses, 1.500 a 1.600 quilômetros, para poder chegar lá em Jerusalém. Fala, 1.500 a 1.600 quilômetros para chegar em Jerusalém. Na festa da Páscoa. Isto, porque naquela ocasião, presta bastante atenção, aquele povo, a fé deles era o seguinte: eles iam até lá nessa festa para poder se purificar, para poder ser liberto dos pecados do dia a dia. É assim, não é diferente da sua, da minha, da nossa vida. Cada vez que nós viemos até Jesus, todo dia nós temos que nos redimir dos nossos pecados. Nós temos que pedir perdão todo dia, toda hora. Porque todo dia, toda hora nós erramos. Sim ou não? Sim. Isso. Então a Bíblia diz que ele foi até nessa festa para quê? Porque naquela ocasião ele tinha que chegar com as vestes limpas. Presta bastante atenção. E um cordeiro não podia ser manco, um cordeiro não podia ser doente. O cordeiro, presta bastante atenção, não podia ser doente, não podia ser manco. O cordeiro tinha que ser puro, para poder, na hora de chegar a hora dele de apresentar a Deus, a Bíblia diz que eles cortavam a veia jugular dele e rodava ele 7 vezes. Fala, rodava 7 vezes. Rodava 7 vezes. Isso, até o sangue parar de sair do cordeiro. Isso, aí naquela ocasião, eles pegavam uma esponja, uns falam que eram as folhas, mas a Bíblia diz que eles pegavam uma esponja e ia encostando assim no sangue, ia jogando assim, ó, no povo. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Glória a Deus. Ele saiu de casa nesse propósito, para poder pedir perdão a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas a Bíblia diz que ele saiu, andou quase 1.500, 1.600 quilômetros nesse propósito. A Bíblia diz que no meio do caminho ele foi interditado. Por que ele foi interditado? Porque, olha para cá. A Bíblia diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Quantas vezes você sai de casa com um propósito? No caminho, algo acontece. Algo te leva para a direita ou para a esquerda. Propósito de Deus.
Aquele homem saiu para ir direto na festa da Páscoa, mas ele não conseguiu chegar lá, porque a Bíblia diz que quando ele chegou na tal esquina, diz a palavra de Deus, ele deparou com um homem carregando uma peça, a peça transversal da cruz. Não era a cruz em si não, que a cruz em si, eu e você sabemos que é mais ou menos assim. A Bíblia diz que ele estava carregando só aquela peça transversal, ele estava carregando o Senhor Jesus Cristo, mas ele, o Simão, não sabia que era Jesus. A Bíblia diz que o soldado romano olhou para ele e viu que ele era diferente. Diferente como, pastor? A cor dele. Porque a Bíblia diz, presta bastante atenção, que Cirineu ficava no sul da África, onde é uma pele escura do povo. Então, quando aquele soldado romano, diz a palavra de Deus, olhou e viu que aquele homem era diferente, intimou ele, virou para ele e falou: ei, você! Fala, ei, você! Fala! Ei, você! Vai carregar a cruz! Vai carregar a cruz. Presta bastante atenção, olha para cá. A Bíblia diz que naquela ocasião tinha uma lei. O soldado romano, se estivesse carregando um fardo, uma mochila, uma bolsa, não interessava o que o soldado romano estivesse carregando, o que ele estivesse carregando, eles viravam para o povo de Israel, para os judeus, e falavam: ei, você, carrega isso aqui para mim. E ele tinha que carregar. Era a lei naquela ocasião, era desse jeito. Não tinha esse negócio de não vou carregar, não. Tinha que carregar. Então, a Bíblia diz que eles viraram para o Simão e falaram para ele assim, ó: ei, você carrega a cruz. Fala. Ei, você carrega a cruz. Sabe o que Deus está falando? Deus sempre coloca na minha, na sua, na nossa vida uma ajuda. Glória. Até Jesus Cristo teve um ajudador. Porque quando Jesus estava carregando essa peça da cruz, que não era cruz, lê a Sagrada Escritura que você vai ver. Jesus não estava carregando a cruz, igual os filmes passam na televisão. Ele estava carregando aquela peça transversal. A Bíblia diz que quando ele ia carregando aquela peça, diz a palavra de Deus que era mais ou menos de 30 a 40 quilos. Quando os soldados viram que Jesus não estava aguentando, eles intimaram esse homem: ei, pega e carrega. E ele era obrigado a carregar. E a Bíblia diz que antes dele pegar, quando ele começou a caminhar para ajudar a carregar a peça, Jesus olhou para ele. Sabe o que Deus está falando? Jesus está olhando para você. Aleluia, glória a Deus. E uma vez que Jesus olha para mim, para você, para nós, ele contempla o meu e o seu interior. A Bíblia diz, não saindo da mensagem, que aquela mulher, aquela viúva que perdeu também o seu filho. A Bíblia diz que quando Jesus se deparou com ela, Jesus não falou nada, só olhou para ela, querendo dizer para ela: para de chorar. Deus está falando contigo: para de chorar. Amém. Sobre aquela tal situação. Por que tu está reclamando? Para de chorar, continua crendo que eu sou o teu Deus. Aleluia! Olha quantas oportunidades nós estamos em Cristo Jesus. Olha quantas oportunidades, ricas oportunidades, muitos perderam nesses embalos de carnaval. Até mesmo o povo do nosso meio, que se diz do nosso meio, que se diz que faz parte do corpo de Cristo. Muitos poderiam estar conosco. Não aqui, talvez, dentro da congregação Cristo Liberta, mas eu quero dizer conosco no corpo de Cristo. Mas muitos foi dar uma volta, foi passear. Ei, quando a Bíblia diz que Jesus está voltando, às vezes esperando Jesus vir lá no alto, no cavalo branco, sim ou não? Sim. Jesus já vem há muito tempo para muitos, ó. Há muito tempo, para muitos. A Bíblia diz que Simão Cirineu foi obrigado a carregar a cruz. Sabe o que Deus está falando? Que você é obrigado a carregar a sua cruz. Aleluia. Porque uma vez que você carrega essa cruz, você lembra da cruz que Jesus carregou por mim e por ti. Jesus não morreu na cruz à toa por mim e por você, não. É verdade. Eles não prenderam Jesus, não. Jesus se entregou, se deixou levar. Era planos, projetos de Deus. Hoje não é diferente. Planos, projetos de Deus. A minha e a sua vida em Cristo. Temos que continuar carregando a nossa cruz. Tem dia que ela está pesada, que ela está encharcada. É desse jeito. É verdade. É desse jeito. É desse jeito. Aí muitas vezes falamos: mas foi Jesus. É verdade. Ele foi Jesus, mas até então ele era 100% também homem, igual eu, igual tu.
Ele sangrava igual eu, igual você, sentia fome igual eu, igual você. Ele passou todo aquele processo para mostrar para mim, para você, para nós, que nós também vamos passar. E nós vamos vencer em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que aquele Simão Sirineu, ele foi até lá naquela festa. Aleluia. Para ser perdoado por Deus. Ele precisava só de umas gotinhas de sangue. E a minha, a sua Bíblia diz que ele chegou em casa todo encharcado de sangue. Por quê, pastor? Porque ele estava ajudando Jesus a carregar a cruz. E a Bíblia diz que Jesus também colocou a mão no ombro dele. Então ele chegou com as vestes dele toda encharcada dentro de casa. Quando os filhos dele olhou para ele e falou: pai, o que é isso? Porque os filhos estavam esperando ele chegar com as gotinhas de sangue. Quando eles chegaram em casa, os filhos provavelmente falaram: pai, o que foi? O senhor está tão cheio de sangue desse jeito? Filhos, encontrei diretamente com o Cordeiro. Quem? Jesus. Deus está falando contigo? Amém. Nessa noite você veio ter um encontro verdadeiro com o Glória a Cordeiro. Deus. Aleluia. Quem é o Cordeiro, pastor? Aquele que carrega a sua cruz em silêncio. Meu Deus, aleluia. Quem é o Cordeiro, pastor? É aquele que não faz isso aqui, ó. Para tirar satisfação com ninguém. Quem é o Cordeiro, pastor? É aquele, ó, que ouve e não tem resposta, fica quieto. Quem é o Cordeiro, pastor? É aquele que fala assim: o que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? Olha quantas vezes muitos te chamam de tantas coisas na face da terra dos viventes e você tem uma resposta na ponta da língua. Ou em outras palavras, tu não tem testemunho de cristão. Para carregar a cruz tem que ter testemunho de cristão. Simão Sirineu carregou a cruz, mas ele teve testemunho. Quando o soldado falou: ei, você vai carregar a cruz, ele não murmurou não, ele não reclamou não, ele não rebateu com o soldado romano não. Ele pegou a parte dele e foi carregando a cruz. Para ser discípulo de Jesus, tem que carregar a cruz. É isso que Deus está falando. Temos que ser transformados. Tem que ter transformância. Cristão tem que ter transformância. Tem que mudar os cânticos da boca. As palavras têm que ser mudadas. As vestes têm que ser mudadas. Para poder fazer a diferença na face da terra. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus virou para os discípulos e falou assim: vamos para a banda de... Lá. Isto. Nem os discípulos sabiam o que Jesus foi fazer lá. Mas os demônios que estavam lá naquele gadareno, lá, os demônios dos gadarenos, você sabe, não sabe? Sim. Sim ou não? Sim. Isso. Mas os demônios, a Bíblia diz que quando Jesus e os discípulos desceram da embarcação, os demônios já veio, saiu do cemitério, já veio de encontro com Jesus. Ei, filho do Altíssimo, o que você veio fazer aqui me atrapalhar a minha vida? Nem os discípulos sabiam. Sabe o que Deus está falando? Há coisas que você precisa de saber. Você precisa estudar a Sagrada Escritura. Dias atrás o demônio manifestou aqui. Mas não pensa você que é só falar: sai em nome de Jesus. Não é assim não. Ei, tem que ter vida com Deus. Não é só abrir a boca: sai em nome de Jesus. Não é assim não. Tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida com Deus. Tanto que tem passagem na Bíblia, você sabe que os discípulos foram lá para expulsar o demônio de um jovem lá e não aconteceu nada. O pai do jovem virou e falou: Jesus, mestre, teu povo foi lá, os discípulos foram lá e nada aconteceu, o demônio continua no meu filho. Só sai com jejum e oração. Isso vem dizer para mim e para você, isso chama vida com Deus. Deus santo, aleluia. Vir no culto é pouco. Satanás também entra dentro do culto. Desse jeito. Ah, aqui não entra. Entra sim. O bicho também entra. A Bíblia diz daquela mulher corcunda. Quem já viu na palavra de Deus? Estava um processo de demônio. Jesus libertou aquela mulher no sábado. Cheia de demônio. Não estava lá dentro da sinagoga. Os bichos também entram.
Por isso que não podemos ficar dispersos, fica ligado, não fica reparando o sapato de um, o calçado do outro, o cabelo da outra, não fica ligado. Com Deus solta, aleluia. É Jesus. Amém? Deus está falando contigo? Amém. Aqui é rapidinho, pegou. Glória a Deus. Aqui não tem esse negócio, não precisa ficar 40 minutos, 2 horas falando, não. Aqui o que precisa é de ouvir e colocar em prática lá fora. Vestes limpa. Amém? Limpa. Vestes vem de quê? Do que sai da boca. Glória a Deus. Vem de gestos. Vem de comportamento, até para poder sentar. Quanto o homem, quanto a mulher. Jesus! O homem e a mulher tem que ter comportamento para sentar. Muito obrigado, meu pai. Homem e mulher não se sentam com as pernas abertas, não. Mulher de Deus não usa blusa decotada, não. Glória! Homem de Deus não usa calça justa, não. Oh, meu Deus, eu te amo, Jesus. Sim ou não? É verdade, Deus. Oh, papai, tu és lindo, Senhor. Deus quer transformar nossa vida cada dia, cada vez Oh, mais. glória! Amém? Deus falou contigo? Amém. Deus falou contigo? Amém. Vestes, Limpa. vestes, Limpa. mais forte, vestes, Limpa. igual Simão, igual, Simão Sirineu. bem forte para Jesus. Glória!